A porta-voz do governo de Israel, a senhora Tal Heinrich, deu entrevista a um canal americano, entrevista bastante interessante aí, onde ela coloca as posições do governo Netanyahu com relação a essa guerra de Israel contra o Hamas, né? As posições delas são bastante duras, etc. Aquela coisa de que não vai ter negociação, que eles vão até colapsar o Hamas, etc. Olha, essa é a visão dela, mas o que está acontecendo na prática é outra coisa, né? Primeiro, que é uma pressão enorme nas ruas em Israel, no sentido do Netanyahu obter a libertação dos reféns. Ele não conseguiu nenhuma libertação por via militar até agora, todas foram feitas por negociações diplomáticas, e mesmo assim a intervenção militar se revelou um desastre, porque diversos reféns estão morrendo ou por bombardeios ou por fuzilamento do exército israelense, como aconteceu recentemente, né? E, em paralelo, sabe-se que o Mossad está fazendo negociações com o Hamas via Qatar para obter a libertação dos reféns ou alguma trégua. Falando em trégua, o Hamas rejeitou, né, a proposta de paz do Egito. Bom, a Jihad Islâmica, que também está envolvida, porque agora esses atores que estavam num plano secundário eram mais coadjuvantes, como a Jihad Islâmica e outros grupos que operam aí na faixa de Gaza, estão começando a aparecer, né, a ganhar projeção. Ou seja, a luta ela está se ampliando entre as diversas matizes políticas dos palestinos e dos árabes em geral. Por exemplo, vamos pegar uma outra coisa interessante. Na Jordânia nós temos 2 milhões de palestinos vivendo em campos de refugiados. Isso é um caldeirão, é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento aí. De maneira que o quadro geral que nós temos hoje é um quadro de bastante incerteza, né? Israel matou um general do Irã, né? E a gente vai falar sobre isso aí na nossa live, vai ser o nosso assunto aí. Mas eu não acho que isso vai ter um impacto significativo no andamento das operações. Por quê? Israel gosta dessas ações midiáticas, né? Mata o general do Irã, mata um cientista, etc. Essas ações, elas têm um efeito sobre o moral, sobre a população em geral, a sociedade, etc. Mas o efeito militar prático é próximo do zero. Né? É próximo do zero. Por quê? Porque não muda muita coisa, né? Eu lembro que alguns anos atrás, 3 anos atrás, os Estados Unidos mataram o general Qassem Soleimani, que era o comandante da Força Quds, né, Força Especial aí da Guarda Revolucionária do Irã. Isso não adiantou nada, porque o Irã está mais forte hoje, 3 anos depois, mais poderoso. Então essas ações midiáticas, é aquilo, elas impactam a opinião pública, mas elas não alteram o cenário militar. O que acontece, né? O que está acontecendo em Gaza? Vamos lá. Você tem um combate urbano a uma contra-insurgência que se esconde em túneis. Isso é um trabalho para especialistas, isso não é um trabalho para recruta. Você não pode colocar recruta para fazer isso, de forma alguma, não tem nem como. É um trabalho altamente especializado, muito violento, né? É de gente que tem efetivamente um preparo muito grande. E Israel não tem tropas nessa quantidade, nessa amplitude para cobrir todo o território de Gaza. O que a gente nota que está acontecendo? Israel está combatendo os palestinos, mas os palestinos, o Hamas, né? Mas o Hamas escolhe onde combater. Isso que a gente está começando a observar hoje em dia. Que eles escolhem quando vão combater. Quando não quer dar um combate, se esconde nos túneis aí e o Israel que se vire para localizá-los. E nessa brincadeira você tem o quê? Você tem o tempo que está correndo contra Israel, o desgaste das tropas, né? O moral que vai abaixando, e agora surgiu um problema de infecção, né? Era de esperar que isso acontecesse, porque uma área densamente povoada, pequena, com condições de saúde aí que já se acabaram completamente, né? É de esperar que houvesse problemas de infecção tanto entre israelenses quanto entre palestinos. Hamas também não deve estar numa situação muito boa. Então a situação só vai piorando. A gente nota o seguinte, que tudo aquilo que foi midiático nessa guerra, primeiro começaram com a história da escavadeira, que eu achei uma das coisas mais estúpidas que eu já vi até hoje, só louvando a escavadeira como se fosse um bezerro sagrado, né? O besterol que circula na internet, principalmente aqui no YouTube, porque dá dinheiro isso. Depois inventaram um morteiro, uma porcaria do morteiro infalível lá, que ninguém mais fala dele porque não deu efeito. Depois
Veio agora a Brigada Golani vai resolver. Tiraram a Brigada Golani porque ela não resolveu. E agora é a história da inundação dos túneis, né? Que também não prosperou aí. Essa inundação não está indo muito bem, não. A gente precisa falar em termos do que é uma guerra. Do que é uma guerra, principalmente desse tipo, que é o combate, né, ao insurgente aí. Quando você vê na imprensa que Israel controlou a posição X ou a posição Y em Gaza, olha gente, isso não quer dizer nada. O Kai-shek controlava a maior parte das cidades na China, na guerra contra o Mao Tse Tung, que perdeu, porque o Mao controlava o campo. No Afeganistão, a mesma coisa. As forças americanas e o governo do Afeganistão controlavam a cidade, o Talibã controlava o campo. E à noite. E no Vietnã nem preciso dizer, né? O Vietcong era dono praticamente do país aí. Então, essas estatísticas que governo, quanto mais o governo fala, toda hora o governo de Israel coloca, não, agora nós matamos o comandante da marinha do Hamas. Olha só, comandante da marinha do Hamas, como se fosse o Yamamoto palestino, né? Depois agora nós matamos o comandante disso, comandante daquilo. Gente, essas coisas, é o que eu falo, é a mesma coisa dessa situação do general do Irã. Elas têm um efeito midiático muito grande, né? Na própria sociedade israelense, na verdade no Ocidente, porque entre os árabes isso não muda nada, esses caras são encarados como mártires, né? E essas mortes elas são vistas como uma coisa gloriosa, então acaba não tendo o resultado que se espera. O quadro geral que nós temos é que essa guerra vai mal para Israel, né? Se eles não resolverem logo essa situação aí vai ficar muito complicado. A pressão, a tendência da pressão aí é aumentar. Teve uma votação do parlamento esses dias aí, né, do Knesset, para aumentar a idade dos reservistas, que é para conseguir trazer mais gente para o campo de batalha, aumentar a rotatividade e não gerar tanto estresse, né? Mas eu não acho que são os reservistas que vão resolver essa guerra. Acho que Israel precisaria ter forças especiais, unidades de elite, na quantidade suficiente para atender toda essa guerra. O problema é o seguinte, toda vez que morre um operador, estão morrendo as dúzias aí, você leva anos para formar outro. Um bom operador de forças especiais, o curso, tudo bem, o curso pode ser uns 6 meses, mas de experiência, esse cara vai levar 2, 3 anos para estar bom, para estar na ponta dos cascos, aí, no que ele precisa fazer. Israel não tem esse tempo. Então a tendência que a gente vê é uma coisa bastante complicada. Nós não sabemos também como é que está a situação do Hamas. Eu tentei fazer uma pesquisa hoje aí sobre possibilidade de colapsar o Hamas, e a gente vê que os únicos que acreditam nisso são os extremistas de Israel. São os únicos que estão acreditando na possibilidade do Hamas colapsar. Então a gente vê que essa coisa é uma quimera. Não achei nada sério a respeito disso. Como também a gente não acha nada sério a respeito das baixas de Israel, que nós suspeitamos que não são aquelas que o governo israelense disponibiliza para o público. Então, o que a gente tem é isso, né? Declarações como a senhora tal Henrique aí, que colocou uma coisa assim, como se Israel estivesse fazendo uma blitzkrieg padrão França 1940, e a realidade que é o Mossad tentando obter uma negociação aí para livrar a face do Netanyahu. Bom, nós não sabemos como isso vai terminar, qual vai ser a evolução disso. O que nós sabemos é que o governo do Netanyahu está numa situação difícil. A gente nota, você pega os vídeos de reuniões do Estado-Maior israelense, você vê a expressão de desânimo no rosto dos militares, né? De maneira que essa guerra, ela caminha aí para aquilo que o Ocidente espera que vai haver na Ucrânia, um stalemate, um impasse, na verdade está acontecendo um pouco mais ao sul do Oriente Médio.